Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde às nossas queridas ouvintes, do Jornal Integração e da Rádio Atitude FM. Boa tarde, equipe do Jornal Integração, aqui com a participação de nosso grande Marden Lopes, Rafael Oliveira, Massal, e agora com a nossa companheira Karen, que está aqui também nos dando essa graça feminina aqui no estúdio da Atitude FM. Aos nossos queridos ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude by Web, uma boa tarde, uma tarde muito especial, com esse afã aí feminino do Dia Internacional, espetacular, e com a chuva generosa aqui na nossa região. Então, acho que hoje é um dia para se duplamente. Perfeitamente. Esse momento histórico, do Dia Internacional, e esse momento, da meteorologia aqui, dando essa colherzinha de chá aqui para a nossa região do Curu e Aracatiaçu. Bom, doutor Bastos, nós tivemos no primeiro bloco, antes da sua participação, uma entrevista com a promotora, doutora Valesca Catunda Bastos, ela que é uma defensora feroz dos direitos das mulheres, no combate à violência contra as mulheres, e ela dá informações que preocupam muito. Com certeza. Os índices de violência contra a mulher no município de Itapajé ainda são alarmantes. Pois é, não é no município de Itapajé, Marden, mas no Brasil como um todo. Essa estatística agora do carnaval foi realmente preocupante, praticamente quase que 100% a mais. Isso, não sei se foi por conta do aumento das pessoas, das mulheres que são, que recebem algum tipo de atentado, que são atentadas de alguma maneira, elas começam a falar, que antigamente não faziam isso, elas eram mais tímidas, até porque não acreditavam, mas depois da história da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, as mulheres começaram a mudar, mas mesmo assim não deixa de ser preocupante, e talvez por isso é que um dia como esse se faz necessário para que elas possam exatamente expor os seus problemas, expor as suas dificuldades, porque se você imaginar, começa pelo trabalho, a mulher trabalha 7 horas e meia a mais do que os homens, você sabia disso? A mulher trabalha 7 horas e meia a mais do que os homens. Tem a tal da jornada dupla. E ganha muito menos, ganha 40%, proporcional ao ganho masculino. E tem mais uma coisa, elas são, tem a educação delas, elas são mais educadas, elas têm mais tempo de estudo do que os homens. Então, pelo conhecimento, e pela graduação, elas têm uma formação maior do que os homens, trabalham mais e ganham menos. Quer dizer, então é uma injustiça praticamente completa que nós precisamos mudar. E um dia como esse é um dia para a gente bradar em alto e boa voz que as mulheres precisam ser melhor reconhecidas. Isso é fundamental, e aqui faço coro com a maioria dos repórteres e jornalistas do Brasil e do mundo, porque o dia hoje é internacional, para exatamente nós tentarmos resgatar esse lugar que a mulher faz direito, tem direito e faz jus por merecer um local melhor, um lugar melhor, no cenário econômico, no cenário social. Quantas mulheres estão na política hoje? Você vê que é uma quantidade mínima. As mulheres parece que não estão ainda ocupando espaço. Muito embora sejam maioria do eleitorado, não ocupam sequer 30%. Sim, perfeitamente, e são maioria. Então elas são maioria no eleitorado, elas trabalham mais, elas têm uma formação maior do que a dos homens, e no entanto, quem manda ainda é a classe masculina. Então precisamos dar mais um espaço para essas mulheres maravilhosas, essas mulheres poderosas que realmente fazem a diferença
E aproveito até para fazer aqui o reconhecimento de algumas que a gente conhece muito bem, mas é interessante citar sempre, né? As mulheres que se destacaram. E ontem, por coincidência, eu estava lá na Shopping Pães e recebi a visita da nossa primeira deputada do estado do Ceará, dona Zélia Mota, e fiquei muito surpreso e feliz quando ela disse que dia de quarta-feira a casa dela enche para ouvir o Jornal Integração. Então, muito obrigado a essa mulher fantástica, a nossa primeira deputada do Ceará, né? A nossa itapajense querida aqui, dona Zélia Mota. Um abraço aí a essa mulher, realmente, que praticamente foi a vanguarda da política, a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Dona Zélia Mota, que todo ano é homenageada também nesse período de comemorações do Dia da Mulher, homenageada e reconhecida na Assembleia Legislativa. Perfeito. Como a primeira representante feminina do Legislativo Estadual. Com certeza, e nós temos o orgulho dela ser itapajense, para nossa alegria e para nossa satisfação. Bom, doutor Bastos, uma notícia que não é boa, mas que infelizmente tem que ser dada. Na última sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, o Ponto de Cultura Flor de Lótus, que é uma parceria da Movamos, que é o Movimento de Valorização da Mulher, uma ONG de Itapajé, com o Ministério da Cultura, esse ponto de cultura ele foi alvo de ataques de bandidos. Veja só, um projeto tão bonito que promove aulas de música, arte, teatro, reforço escolar, aulas de informática. Esse projeto ele foi atacado, a sede da ONG sofreu aí um verdadeiro arrastão, levaram computadores, instrumentos musicais, televisão, aparelhagem de som, enfim, tudo aquilo que tinha valor comercial foi levado. O prejuízo estima-se em pelo menos R$30 mil. Isso financeiro, mas o prejuízo social acho que é bem maior. Milhões, porque são pessoas carentes que estão sendo incluídas socialmente através de uma arte, através de um conhecimento, e essas pessoas vão se prejudicar durante algum tempo, porque não se recompõe isso do dia para a noite. Então, é lamentável em todos os sentidos. Primeiro, pelo ato em si, né? A pessoa se apropriar de objetos que não são seus, já começa completamente errado. E, para azar deles, foi de um movimento que ajuda as mulheres, né? Que é de uma associação, de uma ONG, né? Uma organização não governamental para ajudar as mulheres, né? O Movamos, juntamente com a secretaria, não sei se a secretaria... secretaria, ela tem apoio da trabalho, Secretaria Estadual de Cultura, também a Enel patrocina a Escola de Música. Perfeito. Enfim, é uma série de parcerias. E o Ministério da Cultura também. É triste, é lamentável, e o momento também não poderia ser menos, né, aconselhável, né, porque no momento que as mulheres mais precisam de ações como esta, de apoio como este, né? Se eu não me engano, é da doutora Clara, doutora né? Clara Silveira Fernandes, que fez que ajudou na criação e que é uma das coordenadoras do projeto. Isso, exatamente. E lembrando que esse ponto de cultura, ele atende não só as mulheres, claro, mas também crianças, jovens, pessoas da terceira idade, enfim. É um projeto social muito interessante. Olha que coisa lamentável. Sofreu esse ataque. Né, em todos os sentidos. Financeiramente 30 mil, mas socialmente eu acredito que foi muito, muito grande, e eu não sei nem como mudar isso. Eu acho que a polícia aí precisa procurar, ver o que é que houve, quem são os responsáveis, e se possível tentar reaver. E aquelas pessoas que porventura forem assediadas para compra desse tipo de objetos, por favor, comuniquem à polícia, porque você está prestando uma verdadeira colaboração à sociedade itapajense. Bom, e você mexer no que é alheio já é muito triste, já é muito feio. Imagine você atacar, promover um tipo de ação dessa contra um movimento que está lá na sua comunidade, ajudando as pessoas carentes. Quer dizer, é um verdadeiro tiro no pé. É um tiro no peito. Eu acho que é decepcionante, e isso precisa ser, né,
recuperado de qualquer forma. Mas eu tenho certeza que a doutora Clara vai dar a volta por cima, essas pessoas que são abnegadas, há outros colaboradores, não somente a doutora Clara, e claro, com o apoio dos parceiros, que são o governo do Estado, o governo federal, a Enel, que tem feito um trabalho importante também, social, no estado do Ceará, enfim. Eu vou até ser mais profundo, apelar para aqueles que fizeram essa atitude, ainda dá tempo de se arrepender. Eu não sei se vão se arrepender, não, mas ainda é tempo. Se resolverem, porventura, né, inverter aí a posição, acho que nós fizemos um erro, não merecia, e manda devolver para alguém conhecido, que a entidade agradece penhoradamente. Eu não sei se vou sensibilizar não, mas eu acho que merece aí uma reflexão, né, para estas pessoas que infelizmente, né, usaram desse expediente vergonhoso e reprovável em todos os sentidos. Bom, doutor Bastos, e finalmente as aulas da Rede Pública Municipal tiveram início na última segunda-feira, dia 6. Tivemos aí um entrave uma por conta... perda de quantos dias? Deveriam ter começado, se eu não me engano, no início de fevereiro. Praticamente um mês. Tivemos aí, claro, o período de recesso, de carnaval. Né? Seriam 20 dias, pelo menos. Para tentar, e a gente sabe, nós tocamos muito nesse assunto aqui, houve aí um certo problema com duas licitações, as principais, merenda e transporte escolar. Houve aí um pedido, uma orientação do Ministério Público para que a licitação do transporte escolar seguisse algumas regras para dar mais transparência ao processo. Também houve aí empresas que foram desclassificadas na licitação da merenda escolar que entraram com recursos, isso demanda algum tempo. Perfeito. Enfim, houve aí um entrave burocrático que gerou esse problema. Mas para tentar, e o secretário garantiu que vão haver os 200 dias letivos, e para cumprir essa carga horária, o município deve instituir alguns sábados letivos durante o ano para fechar os 800 horas e os 200 dias letivos. Perfeito, já é um atenuante, e nós estamos num momento, o mar de ouvintes, internautas e telespectadores, que nós precisamos ampliar essa carga horária, né, com a jornada dupla, que eu acho que esse é o grande desafio do governador Camilo Santana, e do Brasil inteiro, né? O Brasil precisa começar a fazer essa transformação, né? E só se transforma com educação. Cite-se o exemplo aqui, eu estava ouvindo hoje o Jornal da Globo, Jornal da Manhã, né? E o Alexandre Garcia falando sobre Singapura, né? Que era um país corrupto, um país pobre, um país que a Malásia disse, eu não quero mais esse paizinho aqui, essa ilhazinha não, porque ela só me dá dores de cabeça. E você acredita que Singapura, fazendo exatamente uma transformação, começou a ter a ordem, começou a ter educação, e hoje é a primeiro lugar no mundo em educação, em inovação, em leis sendo cumpridas, educação sendo, né, jornadas duplas, né? Então isso precisa a conscientização da sociedade. Na hora que nós nos conscientizarmos que com educação a gente transforma, e sem educação nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos criar a opção, ou vai dar certo o Brasil ou não vai dar. Com educação o Brasil dá certo, sem educação o Brasil já não deu certo. Bom, e se nós pegarmos não só Singapura, os principais países, né, do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social, esses países como Estados Unidos, você pega os Alemanha, principais países da União Europeia, as crianças, os jovens não ficam menos do que 8 horas diárias na escola. É isso. Tempo integral. Nós temos que colocar essa meninada para estudar, tira a meninada do meio da rua, né, e cria um ambiente de estudo, de educação, de conhecimento, de mudanças, que é isso que nós precisamos para o nosso país. E esse é o desafio do governo Camilo Santana, como o senhor bem disse, é ampliar as escolas de ensino médio integral. Hoje nós temos quantas, Marcos? Além das escolas técnicas, que são cerca de 100 e alguma coisa, nós temos pouco mais de, se eu não me engano,
São 76. 76 escolas São 76 regulares escolas. de ensino integral. Perfeitamente. No município de Itapajé nós temos a Escola Adriano Nobre, que é uma referência no Brasil todo, mas o desafio é ampliar a carga horária das escolas regulares, criar um calendário escolar, né, uma grade curricular que façam com que as crianças e os jovens se ocupem durante 8 horas diárias, pelo menos. Perfeito. Isso aí é o desafio e é a diferença entre crescer e regredir. Crescimento só vem com educação. Botem isso na cabeça. Perfeito. Bom, doutor Bastos, uma notícia extremamente ruim para a nossa economia. Nós caímos, o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto, caiu 3,6% em 2016. O pior recesso, a pior recessão desde 1930. Pois é, o crash da Bolsa de Nova York. Eu sempre falo isso aqui, realmente foi uma recessão e graças, logicamente, ao intervencionismo estatal. Nós, às vezes, os partidos de esquerda, eles têm a história de dizer que o Estado precisa ser grande para crescer, mas nós já vimos que isso não dá certo, nunca deu certo, e às vezes que você tenta fazer, você leva o país à destruição. Então o país vinha saindo de um processo, né, de praticamente recessivo, de inflação galopante, mudou-se isso, aí de repente chega um governo e tenta colocar de novo o Estado, né, o Estado Leviatã. Esse Estado Leviatã é o Estado, né, que domina o Estado grande, o Estado maior do que a própria iniciativa privada. Isso não existe. O Estado ele precisa cuidar do que ele tem expertise, que é a educação, que é a saúde, nem isso ele tem, mas ele vai melhorando, por quê? Porque ele se concentra, ele foca naqueles principais desafios que ele tem. Então, a educação, trabalhar a infraestrutura, que também não consegue, porque não tem recurso. Hoje, ou você faz as concessões, que o governo Temer está abrindo aí também uma novidade. O que nós estamos vendo hoje, o Mar de ouvintes, internautas, telespectadores, nós estamos olhando pelo retrovisor. Nós estamos no ano de 2017, nós vimos 2015, que foi 3,8 negativo, 2016, que foi 3,6. Bom, mas isso é um processo que nós estamos mudando. Se você analisar o último trimestre de 2016, já foi, né, melhor do que o primeiro trimestre de 2016. E o primeiro trimestre de 2017, a tendência é reverter essa situação de recessão ou de trimestres negativos. Nós estamos com 11 trimestres que dão ou 0 a 0 ou abaixo de 0. E o nome disso é quando você tem 3 trimestres consecutivos, nós chamamos que o país entra em recessão. Nós estamos com 11. Então, uma recessão que nos levou a reduzir o nosso produto interno bruto ao mesmo período, ao mesmo PIB, sabe de quanto? De 2010. Nós perdemos 7 anos apenas. 7 anos. Bom, mas teve uma recessão aí em 2008, tudo bem, teve uma recessão em 2008, mas disseram que era uma marolinha, mas nós estamos pagando o preço dessa marolinha. Nós chegamos, né, se você botar 3 anos, 14, 15, 16, dá praticamente 3, 6, 7, né, 7% negativo é uma perda extraordinária. Então o país perdeu a grande oportunidade, né, dessa próxima geração ver um país crescendo, um país pujante, lamentavelmente. Agora, precisa o quê? Precisa que a gente comece novamente a ter essa visão, né, moderna de um capitalismo social, de uma democracia social. Não podemos esquecer o social. Claro que tivemos alguns ganhos nas gestões que nós tivemos aqui nesses 13 anos passados, a história, né, da ascensão de uma classe D e E para C, C e D, etc. Mas nós não podemos esquecer que no momento de fazer a reversão, nós fizemos foi aprofundar a presença do Estado
né? A intervencionismo, nós mexendo o quê? Preço de combustível, preço de energia, enfim, foi um verdadeiro Deus nos acuda. Então, essa notícia de 2016 para mim não é preocupante, porque eu estou percebendo, nós estamos percebendo, os consultores, os analistas, as pessoas que têm conhecimento econômico percebem que o Brasil já está começando a sair da crise. Começar não significa que amanhã nós vamos ter um crescimento exagerado. Ainda não. Nós vamos levar de ano, pode ser até 2 anos. A expectativa é de que 2018, 2017 se cresça de 0,5% a 1%, que é melhor do que decrescer 3 ou 4%, e 2018 nós poderemos passar de 2%. É um crescimento grande? Não, mas é um crescimento possível. Logicamente, para isso, precisa fazer algumas mudanças e vai ter, logicamente, algum sofrimento da classe. Agora, seria importante que começasse a mudar da classe mais alta. E a classe mais baixa já vive num sufoco grande que não merece sofrer mais do que estão sofrendo hoje. Acho que o termo a ser utilizado para essa recuperação passa, claro, pela palavra credibilidade. Nós já começamos a recuperar nossa credibilidade? Com certeza. 100% ainda não. Por quê? Porque falta aprovar alguns projetos. Nós estamos aí com a reforma da Previdência, que deve sofrer algumas mudanças, né, com relação a essa transição, com relação à idade de aposentadoria. Eu acho que dificilmente muda. 65 anos, eu acredito que não vai mudar. Embora me preocupe, por exemplo, tem algumas classes, né, a classe, principalmente a classe trabalhadora, ela é uma classe, trabalhadora que eu digo rural, né, principalmente, é uma classe que dificilmente ela tem essa longevidade, ou chega a uma vida muito longa. Então, se ela vai levar 65, ele tem uma expectativa de vida menor um pouco do que a classe trabalhadora urbana. Então, é preciso a gente dar uma melhorada nisso. E eu acho que o governo está sensível para isso. Então, faltam algumas reformas. Reforma previdenciária, falta a reforma trabalhista, que agora o governo Temer ontem já disse que ia fazer através de medida provisória, vai mexer primeiro no PIS/COFINS, porque só para você ter uma ideia, são 30 alíquotas de COFINS, PIS/COFINS. Então, ele vai uniformizar em 2 alíquotas, porque ele não quer perder a receita, mas quer facilitar a vida das empresas, né? O passo seguinte é o ICMS, né, que também vai ser mexido, que esse aqui é uma samba guerra, do crioulo, né? Doido, é uma guerra fiscal fantástica. Ele também vai fazer, provavelmente a partir do meio do ano, ele vai fazer uma medida provisória. Então essa é eu estou falando na tributária, né? A trabalhista, ele vai fazer algumas mudanças, na história da terceirização, deve estar saindo alguma coisa. Quando consolidar essas reformas, eu acredito que o Risco Brasil caia muito. O que é o Risco Brasil? Risco Brasil é o valor que os emprestadores de dinheiro emprestam às empresas brasileiras, né, acrescentando o Risco Brasil. Então, quanto menor o Risco Brasil, e só diminui isso com confiança e com credibilidade, né, e com a aprovação das reformas, as empresas brasileiras vão ter condições de captar recursos baratos fora. E quando capta recursos baratos, começa a investir e o país volta a crescer e principalmente empregar, que é isso que vai fazer a diferença. Nós temos aí uma quantia, é um verdadeiro país desempregado, 20 milhões de pessoas desempregadas, é praticamente um país aí, eu acho que a Argentina não tem nem esse número de habitantes. Então talvez juntando aí uma Argentina e sei lá, ou um Chile, ou, né, uma quantidade de pessoas semelhante a um país como o Chile ou a Argentina. Então, para que isso aconteça, precisa que as reformas sejam votadas, aprovadas,
né, consolidadas, aí sim o Brasil entrará no ciclo virtuoso de crescimento. Até então, as pessoas que estão lá fora estão querendo investir, estão querendo participar de concessão, mas estão com o freio de mão puxado, ou o pé no freio, né? Não estão ainda acelerando. Então, só poderemos pensar num crescimento depois que passar por essas reformas aprovadas e consolidadas no Congresso Nacional. Bom, você acha que a nossa imagem no cenário internacional, ela ainda está muito abalada por conta não só do cenário de crise, mas por conta dessas diárias notícias que denunciam a corrupção, sobretudo na classe política? Com certeza não é favorável, todo mundo sabe disso, isso é muito ruim. Agora, na medida que a justiça começa a punir, começa a responsabilizar, começa a dar resultados, a confiança também começa a aparecer lá fora, né? Então, nós podemos até achar ruim, a Lava Jato... Não, a Lava Jato tem sido tem tido uma ação extremamente valiosa para a transformação que o Brasil precisa ter, né? O país é um país sério, é um país que pune as pessoas que se desviam, que fazem ilicitudes. Então, isso é importante e, com certeza, isso aí é um fator favorável para as empresas aportarem, as empresas internacionais, as multinacionais, aportarem no Brasil. E não tenham dúvida, não, mas ninguém precisa deles. Nós precisamos. Ninguém vive, nós não somos uma ilha, o Brasil não vive só com o empresariado nacional, não funciona, até porque eles já estão aqui, já tem quantas multinacionais nós temos aqui no Brasil, né? No setor de combustível, no setor de gás, no setor elétrico, em todos os setores nós vemos a participação, e agora vai entrar também no setor de construção civil. Mas, para isso aí, precisa ter o quê? As regulações, os marcos regulatórios, precisa que as agências, né, de regulação sejam realmente de credibilidade. Na época que foram criadas as agências, aí a ANEEL, a ANAC, essas agências foram criadas e colocados técnicos. Quando o pessoal entrou mais populista, né, começaram a colocar pessoas políticas dentro. Botou o político em agência, você coloca no mato toda a teoria que você imagina que eles vão fazer, eles começam a dar o jeitinho brasileiro para arrumar votos, para arrumar apoio, enfim. Nós sabemos muito bem como termina isso. Então, o que precisa ser feito é essa transformação, esta mudança, que eu já acredito em andamento. Eu não acho que tem nada parado, não. E nós estamos vivenciando o momento da política internacional em que os acordos feitos em blocos, eles já passam a não ser mais tão vigorosos. Agora, fala-se agora, sobretudo com a nova política do Trump, os acordos vão ser entre países, não mais entre blocos, vão ser acordos unilaterais, bilaterais, na verdade, não acordos multilaterais. Aqui, como é o bloco sul-americano, Mercosul e União Europeia, não é Brasil, Alemanha, Brasil e Estados Unidos. E nesse cenário, a credibilidade do país é extremamente importante. Pois é fantástico isso aí, essa colocação muito boa que você fez, mas eu acho que isso não se sustenta. Nós estamos vivendo, né, na cooperação, na colaboração. Então, o isolacionismo que o Temer quer impor, quer implantar no mundo, eu não sei se ele vai encontrar tantos adeptos como ele pensa, não. Tudo bem, os Estados Unidos é a maior potência econômica, militar do mundo, mas eu vejo o mundo diferente do que o Donald Trump vê. Eu vejo o mundo, ele mais em bloco. Eu vejo o mundo mais, apesar do Brexit, lá da Inglaterra, através do Frexit, que a França agora está querendo também fazer a sua saída da União Europeia, o que é vergonhoso,
mas eu não acredito que isso vá prosperar. Eu acredito mais na união, na formação de blocos, né, no fortalecimento, né, das pessoas que moram perto, que vivem juntos, enfim. Eu acho que esse é só um momento ruim que nós estamos atravessando por causa de uma pessoa que entrou, que ganhou a eleição, talvez até baseado nesse fundamento da desunião, da separação, do separatismo, do xenofobismo, né, que é a aversão às pessoas de fora, que isso não deve progredir. Eu não vejo esse modelo econômico, modelo de bloco separado, de separação de blocos, como exitoso. Eu acho que isso aí é o momento que nós vamos atravessar por causa de um político que provavelmente nunca teve realmente uma formação democrática, ele nunca teve uma formação humana. A formação dele foi exatamente dentro de um capitalismo doentio, arredio, que eu não aceito e nem quero concordar com uma forma de política do futuro. A minha ideia é exatamente o contrário da do Donald Trump. Eu acho que nós precisamos formação de blocos. Uma boa tarde aí, Karen. Obrigado aí pela presença. É uma formação de blocos, uma formação de grupos e provavelmente todos participando. Não, fulano, né, o bloco A, bloco C, não. É todos participando para nós termos realmente um mundo mais humanizado, um mundo mais equânime, mais isonômico, porque senão nós vamos ficar países trilionários e outros países miseráveis. Isso não vai funcionar. E nós estamos vendo aí muito bem com essas formações de radicalismo que nós estamos vendo hoje com o Estado Islâmico, com esse Boko Haram lá da África, né, como já tivemos aí a do Bin Laden, né, que é o Al-Qaeda. Então, isso vai, a tendência, se não uniformizar, se não tornar todo mundo mais ou menos rico. Só para você ter uma ideia como é que está a situação, hoje, 8 homens, conta aí nos dedos, nas duas mãos, eles têm um patrimônio de 3 bilhões e 300 milhões de habitantes. Tem lógica uma coisa dessa? 8 pessoas terem o mesmo patrimônio de 3 bilhões, praticamente a metade da população do mundo, né? Está na mão de 8 pessoas. Isso precisa realmente ter, né, uma melhor distribuição para termos uma vida mais justa. E estimativas apontam que, levando-se em consideração a média do crescimento mundial, também a inflação, enfim, em 25 anos, o mundo terá o seu primeiro trilionário. Daqui a um quarto de século nós teremos o primeiro trilionário. Então, essa quantidade de pessoas vai baixar de 8 para 4. 4 pessoas vai ter o patrimônio de 3 bilhões e meio, que é a metade da população mundial, que hoje está avaliada em pouco mais de 7 bilhões de seres humanos. Então, precisamos mudar isso e rápido. Bom, já que tocamos em política internacional, foi escolhido o novo chanceler brasileiro, o senador também pelo PSDB de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, ele que já presidiu a Comissão de Relações Exteriores do Senado e foi, durante a campanha americana, foi aqui no Brasil um crítico ferrenho de Donald Trump, agora é o chanceler brasileiro que vai tratar. Será que vai ser recebido pelo Donald Trump? Isso é preocupante, mas o Donald Trump ele tem esses arroubos. A gente pensa que o Donald Trump deve ter uns 25 anos, né? Mas ele é septuagenário, ele tem mais de 70 anos, mas ainda não criou o juízo necessário, viu, para começar a comandar não sei nem o que. Então é triste, mas ele está mudando aí. Eu tô na esperança que as pessoas que o acompanham começam, né, a cair a ficha e ver que não é por ali. O mundo não pode viver com esse pensamento que o Donald Trump está querendo impor.
Mas a gente percebe que, pelo menos no que diz respeito ao governo Temer, nesse curto governo ainda, Michel Temer, ele tem adotado uma política internacional bem neutra. Não se envolve em polêmicas, não define posições que possam virar... Tu diz o Michel? Do Michel Temer. Ah, né? o Michel, ele não é carne nem é peixe. Pois é, ele não toma posições que possam vir a se arrepender depois. Não tem, né? tem nem perigo. Aliás, ele não toma nem posição. Ele está desse jeito. E, na realidade, a situação do Temer, ele é o vamos chamar, o mal necessário. Né? A gente pode até criticá-lo, tem gente que fala em golpe, tem gente que foi democracia, tem gente que fala o que quiserem falar. Mas, por incrível que pareça, o Temer está fazendo um trabalho que poucos teriam a coragem de fazer, embora todos eles soubessem da necessidade, da premência de se fazer essas mudanças que o Temer está fazendo, por incrível que pareça. Né? E ele, talvez, alicerçado nessa má avaliação, ou nessa desavaliação, que ele está com menos de 10%, né, de aprovação, nessa desaprovação, ele está dizendo, bom, como eu não tenho mesmo nenhuma vontade de ser candidato a nada, eu vou fazer a coisa acontecer, independente da aprovação ou da desaprovação da sociedade. Porque as pessoas que fazem, né, ou pelo menos deveriam estar fazendo a orientação para a saída dessa crise, todos devemos ter a consciência de que, se não houver essas mudanças, aquela história da PEC dos gastos, o que é a PEC dos gastos? É o quê? É você gastar só o que arrecada. Como é que você pode gastar mais do que você arrecada? Com irresponsabilidade, né? Se você é irresponsável, você fica gastando mais, porque aí você vai trazer o quê? Vai trazer a inflação. Esta sim, essa é um verdadeiro trauma para os pobres, porque quem mais prejudica os pobres, a inflação, são os pobres. É prejudicado pela inflação, são os pobres. Os ricos se defendem. Os ricos dão um jeitinho, ganham no juro aqui, ganham no juro. Mas o pobre, como é que ele faz? Todo mês ele está mais pobre, o percentual que a inflação der. Então, quanto menor a inflação, melhor para os pobres. Então, a inflação, ela é uma consequência direta de países ou de governos que gastam mais do que arrecada. Então, a PEC dos gastos veio para quê? Para acabar com isso. Bom, você só pode gastar o que você arrecadou. Então, o Temer tomou essa iniciativa. Né? Agora vai a história da Previdência. A Previdência, nós sabemos que a Seguridade Social, que é uma coisa que as pessoas também discutem sem ter um conhecimento profundo. Ai não, a Previdência ela é superavitária. Bom, mas a Previdência faz parte de um grupo chamado Seguridade Social, que está incluído o quê? Está incluída a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. Esses 3 itens fazem parte da Seguridade Social, né, onde a Previdência está incluída. Então, se você disser que a Previdência está superavitária, você vai dizer o quê? Que a saúde está deficitária e que a assistência social, que é o dinheiro para o FIES, que é o dinheiro para Bolsa Família, enfim, Minha Casa Minha Vida, ela também iria ficar deficitária, ou seja, não iria existir nem saúde, nem seguridade social. Na hora que você tirar, porque o dinheiro é o mesmo. O dinheiro que é arrecadado para a seguridade social, eles estão exatamente nesses 3 itens: Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Então, se tiver superavitária a Previdência, com certeza saúde e assistência social está deficitária. Se for o contrário, as duas estão bem, estão sustentáveis, mas a Previdência está deficitária. E o déficit é 150 bilhões. Então, como é que você vai cobrir um déficit sem mudar as regras do jogo? Não existe fórmula. Então, logicamente, a Previdência Social, infelizmente, ela vai ter que ser realizada. Inclusive o nosso deputado Danilo Forte esteve reunido recentemente com Michel Temer
no almoço no último domingo para discutir justamente reforma da Previdência. Esse que é um assunto que vital, é um tema, né, necessário e de sobrevivência para o nosso país. Não adianta a gente querer, não tem choro nem ranger de dente. Ou se faz a reforma, ou nós vamos ter um país falido, desacreditado e em recessão. E aí, doutor, o resto é consequência. Inflação alta, desemprego, né? Amanhã até essas ações de assistência social como Bolsa Família poderia ficar comprometido. Olha como uma coisa é séria. Então, essa mudança é para o quê? Para facilitar a manutenção do Bolsa Família, e aqui não é questão de ilusão, não. Isso aqui é com números que está lá. Você pode abrir qualquer revista especializada, jornal especializado, você vê esses números. Bom, e um alento, pelo menos, né, nessa crise econômica pela qual ainda estamos passando. Segundo o IBGE, em janeiro de 2017, houve um aumento da produção industrial 1,4%, isso em relação a 2016, um aumento tímido, mas já são números positivos. Já é um aumento. Você vê o caso da Anfávia, né, dos fabricantes de veículos automotores, tiveram um crescimento muito bom agora, janeiro, fevereiro, né, já dando uma nova versão e dimensão para o futuro. Por isso é que eu digo, o Brasil já começou a decolar, já começou a iniciar o processo de crescimento. Já está taxiando. Já está taxiando. Então já é um bom sinal. Já saímos do negativo e vamos ficar aí um pouquinho acima do positivo. É o ideal? Ainda não, mas já é o começo. E deva-se a isso aqui, a exatamente a equipe econômica do Michel Temer. Michel Temer, eu fiz aqui a diferença entre o governo do Michel Temer e do antecessor, da antecessora. A antecessora gastava mais do que arrecadava. Então isso aí não é uma atitude, né, sem responsabilidade. Ela também fez o que? O intervencionismo estatal, mostrando o quê? Que esse projeto nós já tínhamos feito e erramos. Então, a repetição de um erro é o que? É incompetência. Agora, os dois se nivelam em quê? Em corrupção. Porque os dois têm, e aqui os dois governos, não falo nas pessoas, aqui eu não cito pessoas, eu cito governos. Os dois governos estão aí totalmente pintados de vermelho pela Lava Jato. Então, a corrupção está nos dois. Só que no governo do Temer tem o quê? Tem a competência de uma equipe econômica e tem a responsabilidade da equipe econômica, que no outro não tinha. No outro não tinha. Porque se gastava mais do que arrecadava, logicamente que não estava fazendo, né, a coisa certa. E se estavam com a participação ou a intervenção, o intervencionismo do governo, né, em determinadas áreas, como a área de gás, como na área de eletricidade, como na área do próprio combustível, né, que a Petrobras passou aí não sei quanto tempo monitorado pelo governo federal, isso quebrou todas elas, quebraram todas elas, quebrou Petrobras, quase que se acaba, quebrou todo o sistema de geração de energia também faliu, agora que eles estão começando a se reabilitarem. E o mais grave, que pouco se fala, é a situação dos Correios. A questão do Fundo de Previdência dos Correios, eles vão ter acho que dobrar a contribuição durante quase uma década para tentar... Passar de 11 para 20. Para tentar equilibrar o fundo de pensão, né, o Postales. Tu está falando do Postales, mas todos eles... No Banco do Brasil também está do mesmo, o Previ também do Banco do Brasil está quebrado, o da Caixa Econômica está quebrado, todos eles conseguiram quebrar, porque exatamente pela incompetência dos seus gestores que investiu em empresas quebradas, não sei se movido por qual interesse, por incompetência só ou por outros interesses que não cabe a mim julgar. A Lava Jato está fazendo. Que são fundos de pensão que deveriam estar entregues aos servidores dos Correios. Claro, e pessoas competentes que estivessem fazendo crescer os seus... mas eu não sabia que essa empresa ia quebrar.
Será que não sabiam? Será que não fazem E não há empresas uma competentes avaliação, valuation, de assessoria, valuation das empresas para saber se merece ou não o nosso investimento? Então, isso, com certeza, nós vamos saber como foi e, logicamente, pagar a conta. Infelizmente, quem vai pagar de cada um são seus filiados, né? O pessoal dos Correios, do Postales, são os funcionários do Correio, no Banco do Brasil são os bancários, enfim. Cada um vai pagar a sua conta pela irresponsabilidade que foi feita em governos anteriores. Bom, doutor Bastos, voltando ao estado do Ceará, o primeiro encontro entre o governador Camilo Santana e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, depois das eleições de 2014, ocorreu ontem, terça-feira, dia 7, em Brasília. Na pauta dos dois rivais políticos estiveram assuntos como obras para o combate à seca no Ceará, infraestrutura hídrica, saúde, mobilidade urbana e outros projetos em andamento no Ceará, como o metrô de Fortaleza. Apesar da rivalidade, como eu disse, são hoje os dois maiores expoentes da política cearense, o governador e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que por ter pretensões políticas em 2018 também não pode se furtar a enviar recursos para o Ceará. Pois é, agora eu queria que isso fosse, né, não tivesse só nas redes sociais, na prática mesmo. Eu tenho medo que se jogue muito para a torcida e na hora lá tem um dedinho no suspiro, né? Espero que não aconteça isso, porque com relação a recursos hídricos que eu estava vendo hoje, o açude Oroz deixou de bombear água para o Castanhão, você sabia? Chegou a 10%, e quando chega a 10% não dá mais para bombear, ou não dá mais não, é o limite que ele tem para bombear. Podia dar, mas seria um colapso dos dois no futuro. Então, nós estamos aí com um problema gravíssimo, né, de abastecimento d'água, apesar dessas chuvas que nós estamos vendo aqui, mas ainda é insuficiente para os principais reservatórios, principalmente os que ficam ali na região do Sertão Central. Então, com certeza, estará ali o Castanhão incluídos. Então, eu estou falando isso porque precisa o quê? Precisa a transposição das águas do Velho Chico, do São Francisco. E para isso aí, a influência, o apoio, né, e a participação do presidente do Senado, com certeza daria um lenitivo extraordinário. Está correndo risco das águas do São Francisco aqui, que é exatamente o eixo norte, né? O eixo norte está faltando pouca coisa, já foram executados 94,7%, quer dizer, falta pouco mais de 5,3%, mas a empresa que estava fazendo, não sei se era a Mendes Júnior, deixou de fazê-la, né, abandonou o projeto e estava tendo dificuldade de encontrar outra empresa para concluir o projeto. Só que para nós cearenses é de fundamental importância. Eu acho que eu esqueceria tudo para concentrar no problema da transposição das águas do São Francisco. Então, eu acho que precisa a gente dar prioridade. VLT importante o que mais é que você falou? Também saúde. Questão... Saúde também é importantíssimo, claro. Mas a água, eu acho que primeiro água, saúde em seguida, porque saúde está precária a nossa. Inclusive hoje nós fizemos aqui parte do jornal também, Jornal da Manhã, do Bom Dia Brasil. Falaram aí eu vi rapidamente, eu vi já no final, mas era um hospital da mulher, alguma coisa parecida, que ficaram de fazer, mas está lá o projeto parado, não foi nem iniciado. Então, logicamente que esses recursos não vieram, ou pode também ter havido alguma mudança, né, no direcionamento dos recursos. Mas precisa que o Senado, o presidente do Senado, ele que é o homem, um sertanejo aqui de qual é a cidade lá do... Lavras da Mangabeira. Lavras da Mangabeira. Né, ele precisa dar realmente o seu apoio para essas obras importantes, necessárias e imprescindíveis
Dentre elas, cito aqui a história da transposição, né? E falta pouca coisa. É coisa que, sei lá, não chega a, não sei se é 500 milhões, não chega a 1 bi. Mas é uma obra que vai salvar a pátria aqui da nossa região. Porque se não chover suficientemente, e lá para aquela região eu não vejo ainda expectativa, a mudança é muito pouca. E os reservatórios são tão gigantescos que pouca chuva não vai resolver, né? Não resolve nada. Isso é a grande verdade. E por falar em pouca chuva, para nós resolve. Como é que está o Ipuzinho? Aí vamos dar aí uma... Ipuzinho está com 29,71%, quase 30%. Então aumentou 5%. Aumentou nesses últimos dias. Isso para nós é muito bom. Temos boas chuvas. Né, boas chuvas. Mas não atingiu ainda, nós chegamos a 50% no ano passado, né? Isso, passamos um pouco, acho que, não, quase 50%. Quase 50%. Quase 50%. Quase 50%. Então precisa chover bem, mas nós estamos começando o inverno. Março e abril ainda podem contribuir, né? Muito, né? As águas de março geralmente são muito generosas e espero que nós, este ano, possamos superar o ano de 2016. Eu estou torcendo e, logicamente, fazer as nossas orações também para que isto aconteça. Não é muito, mas o açude de Jirimu em Irauçuba, que estava a 0, já tem 2,38%, já é alguma coisa, tudo é bem-vindo, inclusive porque em Irauçuba o Jirimu ele só se abastece das precipitações pluviométricas, né? Não há nenhum riacho, nenhum rio que corra para o Jirimu, né? Papai, que coisa mal planejada, né? Porque se você faz você faz um açude que só recebe água pluvial, água da chuva, isso é triste. Isso é vergonhoso. Não, mas eu acho que tem. Eu acho que tem. Acho que não deve ter algum... Castoré não passa por perto dele, não? Não, acho que não, creio que não. Não sei. Não, eu tô aqui, eu tô chutando aqui. Pra você ver que o meu conhecimento ali da região tá pouco. Mas eu não acredito que não tenha nenhum riacho, nenhum afluente. Pode até ter algum riacho, mas pouco significativo. Vamos chamar de pouco significativo. Mas deve ter, porque seria uma tristeza. E você imagina que esse açude viria para abastecer o Itapajé, viu? Diga-se de passagem. Esse açude viria abastecer Irauçuba e Itapajé. Aí tu imagina, né? A perca de, sei lá de quê, de tempo, de dinheiro e de esperança, né? Porque nós ficamos com essa esperança de sair alguma coisa e na realidade não deu nem para ir ao Suba direito. Lamentavelmente. E hoje, felizmente, nós temos o nosso reservatório, não é lá um Castanhão da vida, mas o nosso Barreirinho está servindo e muito. Rapaz, não diga eu chamo Barreirinho não, que você até me encabula. Em comparação com o Castanhão, com o Oroz da vida... Não, com certeza. Banabuiú, não representa nada, 0,0 alguma coisa. Só do Castanhão, que são 6 bilhões. 6 bilhões, o Oroz 2,5. Então não tem nem 2, graça, não tem nem graça, realmente... insignificante, mas para nós aqui, por ficar na beira, no início, no final da serra, porque a serra é lugar de chuva, né? Logicamente que facilita aí a sua manutenção. Até outubro, novembro, está entrando uma águazinha, olha como isso é importante, né? Não tem uma perenização do ano inteiro, mas pelo menos até setembro, outubro, continua entrando um pouco d'água no nosso reservatório do Ipuzinho. Ok, doutor Bastos, essa foi a nossa pauta dessa quarta-feira especial, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Especial, né? Eu vou também agora finalizar, né? Parabenizando as minhas duas mulheres principais, né? Que é a minha mãe e minha esposa. Um abraço aí, minhas queridas responsáveis, um pela minha existência e outro responsável, né? Pela minha felicidade, né? Conjugal, que é a minha esposa. Um abraço para as duas mulheres mais importantes da minha vida, né? Que fizeram a nossa alegria e a nossa existência. E aproveito em nome dessas duas mulheres especiais, desejar a todas as mulheres um dia maravilhoso, um ano extraordinário e que os responsáveis pelas formulações de leis consigam dar
o pedestal que estas mulheres maravilhosas merecem. Mas, para nossa alegria, nós percebemos uma mudança, as mulheres estão se realmente empoderando, estão aumentando, né, a sua direção, o seu conhecimento, o seu poder. Isso para nós é importante, porque as mulheres, Marden, elas têm uma característica diferente dos homens. Os homens pensam muito linearmente. As mulheres, elas pensam de uma maneira, né, horizontalizada, humanizada. As mulheres são diferentes. Então eu queria dedicar esse programa especial a vocês, mulheres que merecem todo o nosso apoio e o nosso agradecimento pela audiência que vocês nos premiam diariamente aqui na Rádio Atitude FM. Uma tarde muito especial, que Deus abençoe a todos. Boa tarde, bom final de semana, boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir.